Olá, tudo bem? Sou o pastor Abelardo Júnior e nesses tempos de recomeço gostaria de falar com você sobre um tema muito forte, que é perdão. Você sabia que a falta de perdão, ela prejudica mais a você diante de Deus do que aquele que te ofendeu, daquele que te causou dor? Vamos ver o que dizem as Escrituras e o que significa a palavra perdão. No dicionário Aurélio, nós temos a seguinte definição de perdão. Perdão é a remissão de pecados, mas é também a dispensa de um dever ou de uma obrigação. Significa a mesma coisa que absolvição, indulto. E o que é indulto? É a extinção de uma pena. Significa também graça, que é um favor ou bênção recebida. Então nós veremos agora quais as consequências da falta de perdão e nós vamos falar nessas consequências apenas 3, mas há muito mais. A primeira consequência que a falta de perdão traz sobre a minha vida e a sua vida é o que está em Mateus capítulo 6, verso 15, que diz assim: acompanhe comigo, Mateus, capítulo 6, verso 15. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as ofensas. Então, amados, a primeira coisa que nós vemos como consequência da falta de perdão é justamente que, assim como nós não perdoamos aqueles que nos têm ofendido, como está no Pai Nosso, a palavra diz em Mateus 6,15 que o nosso Pai também não nos perdoará. Então essa é a primeira consequência da falta de perdão. Que eu sou o maior prejudicado, que eu não vou ser perdoado se não perdoar. A segunda consequência que a falta de perdão traz sobre a minha vida e a sua vida é que ela nos impede de ver o Senhor. Olha o que diz o autor de Hebreus no capítulo 12, versos 14 e 15. E diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Ou seja, a segunda consequência da falta de perdão é que ela pode nos impedir, nos separar, nos distanciar da graça de Deus. Então, amados, olha o tanto que é prejudicial guardar rancor, cultivar as raízes de amargura por aquele ou aquela que nos ofenderam, nos entristeceram. Então, cuide para que você não se separe da graça do Senhor. Amém? A terceira consequência da falta de perdão na minha vida e na sua vida é que ela pode nos levar a sermos vencidos por Satanás. É isso mesmo. A falta de perdão pode fazer com que eu e você sejamos vencidos por Satanás. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. Se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. Mas olha o que diz o verso 11. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Algumas versões dizem que nós damos para não dar brecha para Satanás. Então, amados, nós vimos essas 3 consequências da falta de perdão. Agora você me pergunta: e o que eu posso fazer então? Você pode ter atitudes
que vencem a dureza do coração, que vencem a falta de perdão. E essas atitudes são atitudes verdadeiramente cristãs, atitudes de submissão a Deus. A primeira atitude para alcançar o perdão é que nós devemos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos causa amargura. Olha o que fez Ana no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versos 10 e 11. Ana, naquele momento, ela não conseguia ter filho, era estéril, ela chorava, estava amarga porque era cutucada, que era falada pelas suas amigas, né? Então Ana ficou muito amargurada por não poder dar filhos. Então ela colocou a sua aflição diante de Deus, né? Colocou o seu problema diante de Deus, para que ele fosse resolvido. E ela foi mãe. O autor de Hebreus também diz no capítulo 12, verso 15, que nós devemos impedir que toda raiz de amargura, que toda dor, que tudo aquilo que nos causa aversão ao próximo, brote em nosso coração e cresça. Ele diz mais, e cresça a ponto de nos separar da graça de Deus. Então, meus queridos, essa é a primeira atitude, é a atitude de impedir, de não permitir que aquilo que te traz dor, que tem te trazido dor, que ele brote e cresça. A segunda atitude que podemos ter é reconciliar. Reconciliar o quê? Jesus diz no Sermão do Monte, em Mateus 5, 23 e 24, acerca da necessidade de reconciliação com aquele que tem algo contra ti. E olha que momento interessante, é o momento que alguém está vindo entregar a sua oferta no altar do Senhor. Então Jesus diz, caso isso esteja acontecendo com você, volte, se reconcilie com aquele que tem algo contra ti, para só depois você trazer a oferta. Então, a falta de perdão e a atitude necessária é justamente a de buscar a reconciliação. Amém? Isso vai fazer até mesmo que a sua oferta seja recebida por Deus. A terceira atitude que nos leva a liberar perdão, ela pode ser vista no livro de Efésios, no capítulo 4, dos versos 25 em diante. Paulo fala de atitudes que devem ser abolidas dos comportamentos cristãos. Que comportamentos são esses? Que atitudes são essas? No verso 25, Paulo fala de mentir. Aquele que mente, não minta mais. No verso 27, Paulo diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. No 29, fala de não proferir palavras torpes. O que são palavras torpes? Palavras contra os bons costumes, palavras de ódio, palavras de preconceito e etc. Fala que nós devemos manter distância da amargura, da cólera, da ira, da gritaria, das blasfêmias, de todo tipo de malícia. Está lá no verso 31. Então, meu querido, você pode tomar algumas atitudes, sim, para sair dessa situação de não perdoar. Para concluir, acompanhe comigo no verso 32 do capítulo 4, que diz o seguinte: Paulo fala de uma seguinte premissa: antes sede uns para com outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, meus queridos, sobre o perdão, é que o que nós entendemos que recomeçar passa pela análise de tudo que foi vivenciado. Fala de buscar consertar os erros, fala de colocar diante de Deus as nossas dificuldades, dores, tristezas, fala de liberar o perdão para só então recomeçar. Assim como as nossas ofertas para serem aceitas por Deus. Então, você quer que a sua oferta seja aceita por Deus? Libere o perdão. Tenha atitudes cristãs, tenha atitudes bíblicas. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus te renove, te dando um recomeço abençoado, em nome de Jesus.